Agora foi. Alegria enorme estar pregando aqui na minha casa novamente, na minha igreja. Convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Marcos, no capítulo 5. Marcos 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, a partir do 21. Quem achou, diga um amém. Que amém fraco, hein? Quem achou, diga um amém. Amém. Versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e havia que padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos na Tua igreja nessa noite, para conhecer um pouco mais da Tua palavra, Pai. Que o que eu disser aqui não venha de mim, mas venham, Pai, as palavras diretamente do Seu coração, Pai, que eu seja apenas um instrumento aqui para edificar Tua igreja. Senhor nosso Deus, que o Senhor abençoe a família de cada um que está aqui, Pai, abençoe a vida de cada um, o seu retorno, Pai, a sua parentela, seu trabalho, seu cotidiano, e os que estão online também, Pai, que eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo, porque nada é oculto para o Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A primeira lição que a gente consegue tirar desse texto é abrir o caminho para Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, não é um livro fácil de ler, de entender, e quando a gente para ler com uma mais certeza de detalhes, querendo pegar os detalhes e atribuir isso às situações já vividas, o que me chama a atenção, obviamente nesse texto, o que mais vai chamar a atenção são os feitos de Jesus, são as curas. Mas a gente vendo que do 21 ao 24, a gente vai perceber que ajuntou-se a ele grande multidão. Eles abriram o caminho para Jesus. É a primeira lição que dá para tirar. Os milagres só ocorreram porque eles abriram o caminho para Jesus. E uma coisa que vai atrapalhar muito a gente nessa nossa caminhada com Jesus vão ser as nossas fantasias, os nossos ídolos, as situações que a gente cria na nossa cabeça. Eu, relatando uma experiência pessoal aqui para vocês, eu me auto-reconheci idólatra um dia por causa de um time de futebol. Minha mãe, certa vez, me perguntou: Pô, você não vê mais jogo do Flamengo, mais nada? Eu falei: não, está roubando muito meu tempo. Eu estou idolatrando demais. Por incrível que pareça, um time de futebol, aquele meu fanatismo estava me atrapalhando ao meu relacionamento com Jesus.
E num contexto de igreja, o contexto que eu consigo ver, a gente tem sido atrapalhado a ter mais relacionamento com Jesus por causa dos nossos ídolos. Pode ser um clube de futebol, pode ser um namorado, uma namorada, pode ser um amigo, pode ser um político, pode ser um ator. A gente está idolatrando demais e esquecendo de colocar Jesus no lugar, porque a idolatria não vai ser adorar deuses pagãos só. A idolatria vai ser tudo que ocupa o lugar de Jesus na nossa vida. E a partir do momento que eu dei menos importância para o meu time de futebol, eu ainda sou flamenguista, mas eu não dou aquela importância que eu dava. E a partir do momento que eu resolvi fazer isso na minha vida, o meu relacionamento com Jesus andou. Porque o meu foco não era mais Flamengo. Eu acordava, eu não via quem tinha sido contratado, ou deixou de contratar, ou não renovou. Eu acordava e orava. Eu via uma mensagem, eu lia, eu meditava. Isso vai fazer toda a diferença. Eu gostaria de ler Mateus, eu vou ler aqui, não precisa abrir não, no capítulo 6, no verso 33, um versículo famoso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando todas as coisas serão acrescentadas, são todas as coisas, porque para Deus não existe todas a menos uma, e para Deus não existe nada com uma coisinha, não. A palavra de Deus, ela é certeira, ela é infalível, ela é a verdade absoluta, a única verdade absoluta na vida do cristão. Então, quando ele fala tudo, é tudo. Nós devemos colocar Jesus como prioridade da nossa vida. Certa vez, um dos principais reformadores, João Calvino, disse que o coração é uma fábrica de ídolos, o coração é uma fábrica de fantasia. E é verdade, porque nós humanos, a gente é mestre em criar fantasias, em criar ilusões e fábulas, e criar ídolos, e esquecer que o primeiro lugar, o livro da primeira estante, lá que você olha e você fala, aquele é meu preferido, tem que ser Jesus, tem que ser Jesus. Eu estava no Rio de Janeiro esses dias, e um trânsito na linha vermelha, um trânsito tudo parado, e ficamos lá um bom tempo, eu e meu pai dentro do carro, e a ambulância precisou passar, com sirene. Eu percebi que todo mundo ia encostando para a ambulância aí no meio. Só que teve um carro que, não sei se porventura estava mexendo no celular, devia ser alguma coisa, o carro ficou parado. O carro atrapalhou aquela ambulância a passar, aquela emergência a passar. E eu já tinha recebido o convite para pregar nessa noite, já tinha preparado parte da pregação, e eu parei, eu pensei, eu falei, caramba, quantas vezes nós não fazemos isso? A emergência, Jesus, quem está indo socorrer, precisando passar para melhorar, para resolver a nossa vida, e a gente fica ali distraído, e bota aquele carro no meio, enquanto outros estão deixando passar, e você vê que está tudo tranquilo, tem outro carro parado ali, e a ambulância fica ali atrás, buzinando, e o carro só depois que percebeu, que viu, e a gente faz isso toda hora. Na nossa estrada, na nossa caminhada da vida, tem a ambulância que é Cristo querendo passar para nos socorrer, e nós estamos colocando aquele carro no meio do trânsito. Jesus não precisa da gente, nós precisamos de Jesus. Quem que precisa? A ambulância que precisa socorrer, ou o cara que se machucou, que se acidentou, que precisa da ambulância? O cara que se acidentou. Então a gente tem que prestar atenção para poder deixar esse socorrista salvar a gente e tirar essas fantasias, esses ídolos que nós criamos ao longo da nossa caminhada na nossa cabeça. E a gente dá para perceber que esses dois milagres citados no texto, da mulher hemorrágica e o da filha de Jairo, só ocorreu por quê? Porque se ajuntou uma grande multidão. Na minha versão está que se ajuntou uma grande multidão, mas quando você vai ler outras, está que a multidão se abriu para Jesus passar e tudo. E dá a entender no mesmo contexto. A segunda lição que eu gostaria de tirar desse texto aqui é fé. Eu vou ler Hebreus 11. Hebreus 11, do 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparentemente.
Antes de eu explicar mais profundamente esse versículo, o que é fé, eu gostaria de explicitar aqui que a fé precisa ser regada. Se nós não regarmos a fé, essa semente da fé, a nossa fé não vai aumentar, a gente vai ficar naquele estado de inércia, a gente não vai mover, porque a fé é uma semente, e ela precisa ser regada para ela florescer, plantar, dar frutos. O que é regar a fé? É isso aqui, são esses 66 livros. Não tem como nós regarmos a fé sem analisar as Escrituras, sem analisar a palavra de Deus, sem orar, sem jejuar. Não tem como. A fé precisa ser regada. E a fé não é a certeza de que uma coisa vai dar certo. Se a gente orar crendo que uma coisa vai dar certo, por incrível que pareça, a gente está errado. Porque a fé não é a gente ter certeza que vai dar certo. Mas a fé é a gente ter certeza que Jesus tem poder para fazer dar certo naquela situação. Nós não podemos forçar Deus a fazer nada, falar, você tem que fazer, que eu tenho crido em você, eu tenho te seguido, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro. Não, você não vai obrigar Deus a nada. Você vai pedir com confiança e convicção de que Ele pode mudar a sua situação. Ele pode te curar, Ele pode curar a sua mãe, Ele pode tirar o teu filho do vício. Ele pode te arrancar daquele pecado que você batalha para sair e não consegue. E é justamente o que o autor de Hebreus fala. A fé é a convicção das coisas que não se veem. Nós não podemos ter fé só numa coisa se a gente vê. Eu acho que para a gente entender o que é fé, a gente tem que entender o que não é fé. É um exemplo do que não é fé se a gente for pegar Tomé. Não, Tomé vai falar o quê? Só acredito se eu ver a mão furada aqui. Só acredito se Jesus ressuscitou quando estiver aqui, quando eu ver. Não, a gente não pode ser assim. A gente tem que crer, crendo que essa palavra, que esse livro é infalível e que nenhuma vírgula que está aqui não foi sem a permissão de Deus. Tudo que está aqui, cada acento foi com a permissão de Deus. E nós temos que examinar, nós temos que entender isso aqui para a gente ter uma vida cristã embasada. Porque Deus nos dá um manual. A gente não ia ficar adivinhando como seguir Deus. Deus nos deu um manual, se chama Bíblia. A partir desses 66 livros, nós temos que analisar e aplicar isso aqui. E 2 fatores aqui que me chamam a atenção nesse texto é a convicção da mulher que sofre de hemorragia. A convicção dela eu fico imaginando, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Como que nossa vida não ia ser melhor se a gente tivesse essa convicção, né? A gente pensar, se tão somente eu clamar o nome de Jesus, eu tenho certeza que Ele tem poder para curar, e sem contestar, e crendo. E a gente vai ser muito mais feliz e muito mais alegre, tendo essa certeza, essa convicção de que Jesus tem poder para curar. Que nós possamos analisar esse exemplo aqui do se tão somente, e que a gente possa repetir isso ao longo da nossa vida. Outro exemplo aqui que eu gosto da filha de Jairo é a poder que a oração de um pai, que a fé de um pai e de uma mãe tem para com um filho. Tem muito pai que chega a um ponto que desiste da vida do filho e pensa, já não tem mais jeito, já está afundado, já está largado em bebida, em adultério, mas não. A gente vê que a menina estava morta, mas Jairo, por amor de sua filha, com amor a Jesus, crendo nele, o que Jairo foi e rogou aos pés de Jesus. Ele era um dos líderes da sinagoga, ele podia muito bem estufar o peito igual muitos fariseus, escribas faziam na época, e falar, não, sou um dos líderes aqui da sinagoga, eu não vou clamar, não. Não, ele foi humilde, ele foi até Jesus, se ajoelhou a seus pés, e falou, Jesus, cura minha filha. E Jesus olhou a fé de Jairo. Não desista. Jesus tem poder. E Jesus pode ouvir como ouve. E pode realizar na vida do seu filho, da sua filha. Situações diversas, da sua mãe, do seu pai. Jesus é poderoso. Mas Jesus não é um balcão de pedidos em que a gente chega e fala, eu quero isso, aquilo, a gente recebe. Não. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós não podemos chegar para Jesus em orações, em súplicas, impondo-lhe, dando ordens. Você não é ninguém perto de Jesus.
A gente tem que se prostrar, assim como Jairo fez aos pés de Jesus, e se humilhar e ter a certeza de que Ele tem poder para resolver a nossa situação. A terceira lição que eu consigo tirar desse texto, a partir do verso 38, é que Jesus viu o nosso sofrimento. Jesus nos disse que nós teríamos aflições nessa terra, mas Ele falou que Ele estaria conosco todos os dias. Hoje em dia, existe uma teologia do homem, quase uma antropologia muito forte, em que nós cremos que porque nós servimos a Deus, tudo vai dar certo na nossa vida. E isso é uma teologia errada, isso é uma distorção. Isso não é, como eu falei, Jesus não é um balcão de pedidos. Então, a Bíblia, Jesus não pode estar, nós não podemos ser o centro disso, e Jesus tem que ser o centro. Porque a partir do momento que a gente fica indignado, que a gente questiona Deus, Deus, eu tenho te servido. Não, você não vai ficar rico porque você serve a Deus, você não vai ganhar tal coisa porque você serve a Deus. Isso é interesse. A gente tem que procurar Jesus por saber que nós dependemos dEle e que sem Ele, o nosso destino eterno vai ser trágico. Porque isso aqui é tudo vaidades de vaidade, já diria o autor de Eclesiastes. A gente fica pensando muito, a gente quer um carro, uma casa, uma viagem para a Europa e a nossa vida eterna. E a nossa vida com Deus, que é o que mais importa. Então não sirva a Deus para você ganhar bens. Sirva a Deus para você conquistar a sua salvação e levar outros a conquistarem e falar essa verdade. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não para a aquisição de bens, não para a aquisição de capital, não, de forma alguma. Se o Evangelho é poder para a salvação, e eu sei que esse é o poder para a salvação, eu vou passar para o meu irmão, crendo que é o poder que vai tirá-lo daquela vida de imoralidade, de pecado, e vai mudá-lo por completo. E no final da sua jornada, quando concluir a sua carreira, ele tem o seu galardão, que ele vá. Isso é o que a gente tem que pensar, esse é o tipo de teologia que a gente tem que fazer, crendo na salvação, e não em bens, e não em aquisições. Claro, isso tudo é muito bom, faz parte. Se você me falar, cara, você não quer ter um carro legal? Lógico que eu quero, é muito bom, mas isso não pode ser o centro da minha vida. Tem um livro muito bom, O Deus que Destrói Sonhos, do pastor Rodrigo Bibo. O Paulo Márcio me recomendou, eu fui lá e comprei. E vai tratar justamente disso, de que a nossa vida não é centrada nos nossos sonhos terrenos. A nossa vida espiritual tem que ser centrada na salvação. Eu gosto do exemplo de Jó. Jó era um homem temente a Deus. Você vê que no primeiro livro escrito da Bíblia, não é o primeiro livro da Bíblia, é o primeiro livro escrito, cronologicamente falando. Você vê que no primeiro exemplo que a gente já tem, do primeiro livro escrito, já acontece isso. Um homem temente a Deus, que era rico, que tinha sua transportadora, tinha jumentos, cavalos, 10 filhos, esposa, casarão, terrenos. Ele perde tudo, e ele perde literalmente tudo, mas ele não desiste. Ele tem a convicção de que ele não serve a um Deus por causa dos bens que ele tinha. Ele vai servir a Deus porque ele reconhece a sua necessidade de servir ao Senhor. Ele é humilde ao ponto de pensar, e um ponto que eu acho interessante no caso de Jó, que é muito mal interpretado, é da mulher de Jó. Quando a mulher de Jó fala para Jó se entregar, não era para Jó abandonar Deus, era para Jó se entregar à morte, para ele ter uma vida eterna com Deus. Quando você vai estudar dos originais, você percebe isso, porque o sentido oriental de morte, o nosso aqui no Ocidente, em contexto latino-americano, é totalmente diferente. Morrer para eles é ir para a glória, é se encontrar com o outro lado que eles tanto desejaram. Então a mulher de Jó não fala para ele abandonar Deus, ele não fala para largar Deus, não, ele está falando ela está falando para ele se entregar à morte, que ele já iria para o paraíso, no caso. Por isso que você vê muito homem-bomba, muito terrorista, porque o sentido oriental de morte é diferente do nosso sentido ocidental. Morrer para eles fazem isso, comendo pastel e tomando caldo de cana. Então, para eles é tranquilão.
E você, recapitulando, você vê que Jó perdeu tudo. Mas Deus deu uma ordem ao diabo quando o diabo estava tocando nos bens de Jó. Não toque nele. E você vê que a aprovação dele, num estudo que eu estava fazendo, eu vi que passou aproximadamente 20 anos nessa aprovação. E ele perseverou. E ele falou, não, toda dor é por enquanto, eu tenho consciência, eu sei em quem eu tenho crido. E eu não vou servir a Deus por causa da casa que eu quero, por causa da minha transportadora, dos meus jumentos ou dos meus bois. Eu vou servir porque eu sei que meu Deus é bom, Ele é fiel, Ele não me desampara, e se eu estou sofrendo isso, tem algum propósito. Tudo tem um propósito. Eu gostaria de ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. No capítulo 1, do 4 ao 5. Vou começar do 3 mesmo aqui. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque com as aflições de Cristo são abundantes nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. E se nós sofremos, nós iremos ser consolados. Pode ser que não nessa vida, mas a gente não tem que ficar olhando só para cá. O nosso alvo é outro. O nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Cristo. Uma hora ou outra, a sua dor vai ser consolada. Tem uma música que eu gosto que ela fala que toda dor é por enquanto. E é verdade. E eu, apesar de ser novo, né? Há quem diga que quem é novo não tem problema, né? Eu, com meus longos 17 anos, já passei situações na minha vida, já passei problemas, e a partir do momento que eu resolvi me converter de verdade, seguir o Evangelho, que é o poder da salvação de verdade, eu pensava, toda dor é por enquanto. A minha esperança não está aqui. A minha esperança está em Jesus, e eu sei exatamente em quem eu tenho crido. E a quarta lição que eu gostaria de tirar, e a última nessa pregação aqui, é que Jesus age no secreto. Como eu falei, a Bíblia é um livro que precisa ser minuciosamente analisado. E quando nós lemos o verso 43 aqui, que Jesus mandou que ninguém soubesse do milagre, é porque Jesus não gosta de alvoroço. Jesus não quer escândalo. Jesus não precisa disso, de, eu fiz milagre, bater no peito. Não. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é quem faz o contraste entre a forma divina e humana. E quando ele fala que ele não queria que os outros soubessem, saísse falando, que ele não queria ibope, é justamente por causa disso, porque ele vai agir no secreto, e ele sabe como agir no secreto. Jesus quer relacionamento. Jesus não quer que a gente venha aqui domingo, eu venho aqui, eu toco baixo, eu levante a mão, eu cante. Não, Jesus quer relacionamento. Porque a partir do momento em que nós não temos um relacionamento firme com Cristo, e a gente só vem na igreja aqui, e levanta a mão e canta, isso tudo não vai passar de um teatro se você não tiver relacionamento com Cristo, se você não meditar nesse livro, se você não colocar seu joelho no chão todo dia e clamar por você e pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, não vai adiantar. Cristo tem que ser o centro da sua vida. E nós temos que ver Cristo, como eu falei, nos detalhes. Estou pensando em trocar de carro, de moto. Ora! Se ajoelha, Deus, Jesus vai saber exatamente qual vai ser a situação exata, qual vai ser o produto exato que você precisa. Preciso fazer uma prova. Passei para 2 empregos, qual que eu vou? Ora, tudo que nós fazemos orando antes costuma dar certo. Tem vezes que não dá, mas como eu disse, quando não dá, tem um propósito. E tem uma frase que eu gosto, que Jesus trabalha em silêncio, planeja em oculto e honra publicamente. Mas esse honrar publicamente, para eu não me contradizer, não é o alvoroço. É as pessoas verem a transformação da sua vida, não em bens, como eu disse, mas na sua pessoa.
O exemplo que eu gosto é do Rodolfo Abrantes. Eu citei hoje na Uniad, com o meu líder Paulo Márcio. Eu citei o exemplo na IBD. Eu falei do Rodolfo Abrantes porque nós vemos a transformação, como ele foi honrado publicamente. Não foi que ele foi honrado, chegou de BMW na porta da igreja. Ele foi honrado porque ele vivia numa vida de pecado, ele era usuário de droga, vivia em clubes de prostituição e pintava o set nos shows dos Raimundos e tudo, e até que um dia um grupo de senhoras orou por ele, ele resolveu mudar de vida. E ele descobriu o que é a vida, e isso é ser honrado publicamente. As pessoas verem a tua transformação, caramba, como que fulano está diferente, como fulano mudou. Pô, falava tanto palavrão, não fala mais, né? Pô, o cara era triste, queria se suicidar, hoje anda rindo. Isso é Jesus. Isso é fruto de Jesus. E a forma de nós vencermos as nossas guerras é no secreto, é em oração. Nós precisamos viver debaixo da oração, porque a oração é a única forma de nós ligarmos o que a gente tem no nosso coração com Deus. Claramente, Deus nos vê, nada está oculto aos olhos dele, mas a partir do momento em que nós nos ajoelhamos e oramos, nós estamos dialogando com Deus, nós estamos conversando, falando: Deus, é isso, Deus, te agradeço por isso, Deus, estou precisando disso. E é isso que a gente precisa, porque falar de Deus, entoar hinos, eu vir aqui, eu pregar para vocês, para eu chegar e eu fazer minha parte, eu não orar, eu não chegar na noite e agradecer pelo dia, nós temos que aprender a ser gratos também, não adianta. Jesus quer secreto, Jesus quer relacionamento. Isso aqui, nós somos um carro, a igreja é o combustível, a gente vem, a gente enche e sai andando depois. E quando a gente está precisando de mais combustível, que é a palavra, que é a Bíblia, a gente vem para a igreja de novo. É a importância da comunhão também. E a partir do momento que nós aceitamos isso aqui como uma verdade absoluta e resolvemos seguir isso aqui, vai aparecer muito problema. Porque o mundo espiritual ele não se conforma com uma pessoa entregando a sua vida a Jesus. O inimigo se incomoda, e ele é astuto. O diabo vai fazer papel de diabo. Você tem que fazer seu papel de soldado de Cristo agora. Então, que nós possamos buscar no secreto, que nós possamos orar, jejuar, batalhar, clamar e se humilhar a Deus. Não aqui eu ajoelhar para vocês, olha aqui eu estou clamando a Deus. Não, você chegar quando ninguém está vendo, só você e Deus no seu quarto, e você se humilhar e falar: Deus, eu sou miserável, eu sou pecador, eu merecia ir para o inferno, mas a sua graça me consola, e a sua graça me salva, a sua graça me justifica, e nós vivemos debaixo da graça de Deus. Então que nós possamos viver isso, conhecer esse mesmo Jesus das Escrituras, não um Jesus que falam por aí, não um Jesus que... Não, leia, examine. Se você ler isso aqui e estudar esse livro aqui, conhecer o Jesus daqui, você vai ver o verdadeiro Jesus, que é o Jesus do amor, é o Jesus da transformação, é o Jesus que não bota o dedo na sua cara, é o Jesus que por meio do Espírito Santo te convence do pecado e te dá uma proposta de vida nova, uma vida de amor ao próximo, uma vida em que Ele é o nosso centro, uma vida em que nós temos desejo, anseio de ajudar uns aos outros, uma vida em que nós não somos o centro, mas que Ele é o centro, e que pelo fato dele ser o centro, eu possa impactar os outros, que os outros possam olhar para nós e falar: Ele tem Jesus, e que nós não nos gloriemos na nossa pessoa, que eu não fique, eu prego, eu toco, não, a honra e glória tem que ser de Jesus sempre. Nós aqui, num contexto de igreja, é um ajudando o outro, e da mesma forma que eu estou falando aqui, eu só estou tentando passar uma realidade que eu descobri na minha vida, estou tentando passar para vocês viverem a mesma coisa que eu, viverem Cristo. Tem uma música do Ademar de Campos,
que é Mistério da Existência. Eu gosto muito, 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 porque eu sempre fui muito pensativo, e dado momento da minha vida, quando eu comecei a estudar a Bíblia mais forte, eu pensei, aí vem aquelas dúvidas: Deus existe mesmo? Jesus morreu na cruz? E quando você vai pensar no mistério da existência, e você estuda e você tem um relacionamento, você vê que nada faz sentido sem Cristo, e que a razão da existência é Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Curve sua cabeça. Pai amado, Pai querido, eu coloco essa amada igreja aqui nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa visitar cada um que está na sua casa, Senhor Deus, que não veio no culto, mas está acompanhando via Facebook, via YouTube, o que for. Senhor Deus, que nós possamos conhecer esse mesmo Jesus das Escrituras e sermos apaixonados por Ele, e termos vontade e ansiarmos por conhecer, Pai, a vontade de Jesus Cristo, e conhecer essa pessoa maravilhosa, essa mistura entre o divino e o humano. Senhor, que Ele seja o centro da nossa vida, Pai. Que nós vivamos sob a oração, que nós possamos ter relacionamento, e sabendo que o Jesus Cristo é vivo, ressuscitou e age no secreto por nós. Que a nossa esperança, apesar da dificuldade, possa estar alicerçada em Jesus Cristo, porque nós vamos ter dificuldade. E quando uma pessoa se levanta a favor de Jesus Cristo, quando Jesus se torna o centro da vida dela, há no mundo espiritual guerra, batalha, mas Jesus nunca perdeu e nunca vai perder batalha. E que nós possamos, Pai, estar alicerçados e conectados contigo sempre, debaixo da Tua palavra e debaixo da oração. É isso que eu te peço, te agradeço. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém.